Simbora estudar! Continuamos aqui analisando os poemas, né, do vestibular UEM 2024. Tá? Chegamos a Adélia Prado. Adélia Prado, uma poetisa ainda viva, né? Está liberando os 90 anos. Eu sou péssimo para data, tá, gente? Mas a Adélia Prado deve ter uns 87 anos, por aí, tá? Então, uma escritora modernista, né? Que tem como característica principal, tá, o olhar feminino, né? A poesia da Adélia Prado carrega muito isso, né? Esse olhar feminino, essa perspectiva feminina, tá? Ali, sempre em seus poemas. Muitos consideram a Adélia Prado a poetisa viva principal da literatura brasileira hoje, né? A principal poetisa da literatura brasileira. Tá? Aconteceu um caso curioso com a Adélia Prado há pouco tempo, né? O governador de Minas Gerais deram um livro da Adélia Prado para ele e ele não sabia quem era a Adélia Prado. Tá? O cara é governador de Minas, a mulher, né, é a principal poetisa do Brasil, é o grande nome de Minas Gerais hoje na literatura nacional, né? O grande nome, ou um dos grandes nomes, tá? E ele não sabia quem era a Adélia Prado. Vamos em frente. Poema esquisito. Dói minha cabeça aos 39 anos. Não é hábito, é raríssimo que ela dói. Ninguém tem culpa. Meu pai e minha mãe descansaram seus fardos. Não existe mais modo de eles terem seus olhos sobre mim. Mãe, ô pai, meu pai, onde estão escondidos? É dentro de mim que eles estão. Não fiz mausoléu para eles, pus os dois no chão, nasceu lá, pois quis um pé de saudade roxa que abunda nos cemitérios. Quem plantou foi o vento, a água da chuva. Quem vai matar é o sol. Passou finados, não fui lá. Aniversário também não. Pra quê? Se para chorar qualquer lugar me cabe? E de tanto lembrá-los que eu não vou. Ô pai, ô mãe, dentro de mim respondem tenazes e duros, porque o zelo do espírito é sem meiguices. Oi, filha. Poema esquisito, né? Realmente é um poema esquisito. E ela começa falando que dói a cabeça aos 39 anos, né? E fala assim que não é hábito, né? É raríssimo, né? Ela dói rarissimamente, né? Ninguém tem culpa. E aí vai falar do pai e da mãe. O que acontece com o pai e a mãe? Já morreram, né? Não existe mais modo deles terem seus olhos sobre mim. Então não tenho mais esse cuidado do pai e da mãe, né? Dói minha cabeça, mas, né, meus pais e minha mãe não estão mais aqui. E aí, ele vai falar, mãe, eu gosto disso, né? Gosto dessa construção aqui. Mãe, ô pai, meu pai, onde estão escondidos? E aí vem a resposta, é dentro de mim que eles estão, tá? E aí a parte mais importante, que eu concordo totalmente, não fiz mausoléu para eles. Pus os dois no chão. Ou seja, eles foram enterrados lá de uma forma bem simples, né? Não teve nada demais, tá? E o que nasce lá onde eles estão enterrados? Um pé de saudade roxa, tá? Um pé de saudade roxa que abunda nos cemitérios. E aí ela fala, né? A natureza que colocou ela lá. Quem plantou foi o vento, a água da chuva. Mas quem vai matar é o sol. E aí ela vai falar, né, dessas questões da necessidade que o povo sente, né, de mostrar que ama alguém, né, para ir lá nas datas, né. E ela fala que ela não. Passou finados, não fui lá. Aniversário também não. Pra quê? Né? Pra que ela iria lá? Se para chorar qualquer lugar me cabe. Então se é para chorar, como vão pessoas que vão lá chorar no cemitério, chora em casa, não precisa ir lá no cemitério. E de tanto lembrá-los que eu não vou. Né? Então, de tanto lembrá-los que eu não vou. Às vezes quem precisa ir é quem não se lembra tanto. E aí ela tem um chamado, ô pai, ô mãe. E eles respondem dentro dela, né? Dentro do eu lírico. Tá? Lembra que nós estamos falando aqui do eu lírico, tá? Não estamos falando da Adélia Prado. Tá? E eles respondem dentro do eu lírico, tenazes e duros. E por que eles respondem assim? Porque o zelo do espírito é sem meiguices. Oi, filha! Então não há meiguices para os espíritos. Então ela, como se ela conversasse, sentisse a presença deles ali. E eles agora não têm meiguices.
Impressionista. Gosto muito desse poema. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Eu gosto desse finalzinho, constantemente amanhecendo. Como fica bonito, né? A forma como ela colocou, constantemente amanhecendo. Tá? Tem a questão ali desse som nasal, constantemente amanhecendo. Então vamos lá. Como aqui nós pensamos no poema como se fosse uma tela, né, uma pintura. E uma pintura, o título já diz ali, uma pintura impressionista. Então o pai pintou a casa e nós já vamos imaginar a casa, né, a tela, uma casa pintada de alaranjado brilhante. Então uma casa brilhante, alaranjada. Que eles moraram ali por muito tempo. E o que o pai do eu lírico dizia, né? Era uma casa constantemente amanhecendo. Lembremos-nos que os impressionistas, né, eles valorizavam muito a luz natural. Então era uma casa constantemente amanhecendo, né, de um alaranjado brilhante. Sedução. A poesia me pega com sua roda dentada, me força a escutar imóvel seu discurso esdrúxulo. Me abraça de trás do muro, levanta a saia para eu ver, amorosa e doida. Acontece a má coisa, eu lhe digo, também sou filho de Deus, me deixa desesperar. Ela responde, passando a língua quente em meu pescoço. Fala pau para me acalmar, fala pedra, geometria, se descuida e fica meiga. Aproveito para me safar. Eu corro, ela corre mais, eu grito, ela grita mais, 7 demônios, mais forte. Me pega a ponta do pé e vem até na cabeça fazendo sucos profundos, é de ferro a roda dentada dela. Sedução. O próprio título, né, já nos coloca aí que sedução. Então nós temos um erotismo aqui. Só que percebam que o eu lírico aqui não é feminino, o eu lírico é masculino. Quem representa o feminino aqui é a poesia, é o poema, né? Que a poesia a pega com a roda dentada, e a roda dentada está presente ali, né? No primeiro verso e no último verso. E aí a poesia pega de um jeito que não a deixa escapar, tá? E esse pega tem o sentido aí também, tá? O sentido da sedução, tá? O sentido ali erótico, tá? E o que essa poesia faz? Abraça, claro que são metáforas, né? Abraça de trás do muro. E ela faz para seduzir, levanta a saia para eu ver. Amorosa e doida. Como é bom essa poesia, né? Amorosa e doida. E aí acontece a má coisa, né? A má coisa acontece. Imagine o que é essa má coisa. E aí ele diz para a poesia, também sou filho de Deus, né? Também sou filho de Deus. Ou seja, eu sou fraco. Me deixa desesperar. Ela responde passando a língua quente ao meu pescoço. Olha o erotismo aqui, a sedução. Fala pau para me acalmar. Fala pedra, geometria, e aí tem um ponto importante. Se descuida e fica meiga. Então, ou seja, está ali, enquanto está ali, né, naquela questão erótica de sedução, fala pau para me acalmar, levanta a saia, e tudo isso, né, amorosa e doida, ele não consegue escapar. Mas na hora que ela se descuida e fica meiga, ele aproveita e sai, escapa. Só que a poesia não o deixa escapar. Por quê? Porque o eu lírico corre e ela corre mais. Ele grita e ela grita mais. Né? 7 demônios mais forte. 7 demônios mais forte. Não é que ela tem 7 demônios. É que são 7 demônios mais forte. Tá? Como se fosse uma comparação. Tá? Me pega a ponta do pé e me vem até na cabeça fazendo sucos profundos. É de ferro a roda dentada dela. Então, né, tem toda essa questão erótica ali, terminando com é de ferro a roda dentada dela. Janela. Janela, palavra linda, janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as 2 folhas de madeira à toa pintada, janela jeca de azul.
Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta por onde vi. O casamento da Anitta esperando o neném. A mãe do Pedro Cisterna urinando na chuva. Por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô, janela contra mela, brincadeira de ladrão. Clarabóia na minha alma, o olho no meu coração. O poema começa janela, né, uma parte da nossa casa. Então, a Adélia traz muito isso do cotidiano, né? Só que já começa em janela, palavra linda. E realmente janela é uma palavra linda, que traz o ela até nela, né? Ela nela, janela. Janela é o bater das asas da borboleta amarela, né? Então, as janelas, né, antigas, que eram aquelas janelas de abrir, né? Como que chamam aquelas janelas? Eu esqueci agora, mas tem aquelas folhas, né? E elas se abrem como, né, asas de borboleta. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa pintada. Janela jeca de azul. Por que janela jeca, né? Claro que nós temos aqui a questão da linguagem, janela jeca, né? Que bonito isso. E observa aqui, né, a literação, o som do J, né? Janela, janela, janela jeca, né? Janela, novamente, tá? Janela jeca de azul, era muito comum as janelas serem pintadas de azul antigamente, né? E as casas brancas e as janelas azuis, né? Por isso. Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, então eu brinco com você e eu pulo você para dentro e para fora, né? Sobre o mundo aberto por onde vi. Então, a janela é como se fosse você está de dentro, mas você vê o que acontece lá fora. E quando você pula, você vê o que acontece lá dentro. Então, a janela é a ligação entre dois mundos, que pode ser o mundo interior, né, do eu lírico, e o mundo exterior. Da janela, né, eu posso olhar o que vai, né, o que acontece fora de mim, e quando eu pulo a janela, eu posso olhar o que acontece internamente em mim, o que está acontecendo dentro de mim. E ele vai citar, né, algumas coisas que viu, né, o casamento da Anitta, né, a mãe do Pedro Cisterna urinando na chuva, né, coisas banais do cotidiano, né, o bem dela chegar de bicicleta, né, para pedir a mão dela em casamento, né? Janela contra mela, brincadeira de ladrão. Janela contra mela. Antigamente se colocava uma tramela. Se coloca, ainda acho que hoje não se coloca, né? Uma tramela na janela para, né? Não travar a janela, né? Para não entrarem, né? Clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Olha o que eu falei lá anteriormente, né? Clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Então eu posso através da janela também enxergar o que tem dentro de mim. E vamos ao último poema, né, aqui da Adélia Prado, do vestibular UEM 2024, que é Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Então trata-se de um ensinamento da mãe, né? Quando não é o próprio eu lírico feminino, né? Na maioria das vezes, né? Nós tivemos um poema ali que era o lírico masculino. Ele vai tratar de alguém feminino também trazendo. E essa mãe, que é cheia de ensinamento, lhe traz um ensinamento, né? E a mãe achava que estudo era a coisa mais fina do mundo. Mas o eu lírico coloca aqui, não é. A coisa mais fina é o sentimento. E quando que foi aprendido isso que é o sentimento? Aquela noite, aquele dia de noite. Perceba, né? Aquele dia de noite. Poderia ter colocado aquela noite, aquele dia de noite. O pai fazendo serão, ou seja, o pai estava trabalhando, né? Ia chegar mais tarde. Aí a mãe falou, né? Comigo, com o eu lírico. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Então aí está o sentimento. E o que a mãe vai fazer? Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. E aí a conclusão do eu lírico. Não me falou em amor, falou em sentimento. Amor, essa palavra de luxo. Então, nós vemos hoje, né, uma coisa muito banalizada do amor. Qualquer coisa é amor. As pessoas se chamam de amor. Né? A mãe, né, não falou em amor.
deixou transparecer o sentimento como a coisa mais importante. Esse sentimento, essa coisa de ela arrumar o pão, deixar o tacho no fogo com água quente, isso sim é amor. Aqui que está, né, toda, né, essa questão aí da Adélia Prado, a simplicidade, né, o gesto, o simples, o amor. Tá? Então, se resume aí neste poema, e é muito legal que esse poema tenha ficado por último aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!